Andressa, acabou de sair informação sobre a pesquisa da Universidade de Michigan, que, como você estava falando lá no comecinho, olha muito para a expectativa, né? Tá certo que é um público específico, né? Não necessariamente é uma projeção ali. Então a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio, eu digo, vamos colocar assim, positivo, é que lá no começo, quando o Trump começou a colocar o Liberation Day, esse índice explodiu, né? Ou seja, o consumidor ficou muito preocupado com a inflação, né, projetada, e agora está reduzindo bem. E o lado do copo meio vazio, ou seja, a notícia ruim é que ainda está no patamar de 5%, né? Então, qual que é a sua leitura? Será que a percepção do consumidor, assim, um pouco, vamos comparar aqui com o Brasil, né? A gente tem uma inflação que roda em 5%, talvez um pouquinho acima, mas no meu bolso não bate 5%, no meu bolso bate muito mais, né? Será que é essa sensação, o que traduz esse indicador da Universidade de Michigan, que para mim ainda é muito alto, né, até olhando para a política monetária nos Estados Unidos? A gente viu o Fed se baseando muito, colocando ali, né, a justificativa para manter a política monetária parada, porque a gente ainda tinha expectativas de inflação ancoradas. Esse era o discurso do Powell, de vários outros membros, até algumas semanas atrás. Mas a gente tinha esse dado de Michigan explodindo, e eles com esse call ainda de que a expectativa estava ancorada. É super correto, né, o Banco Central se basear na expectativa de inflação mais longa, principalmente nesse momento de incerteza, em que você tinha dúvida se haveria uma recessão ou se o efeito tarifa bateria muito na inflação e o Fed precisaria manter o juro restritivo ou talvez até ter que subir juros por conta do impacto. E ali a expectativa de inflação seria um fator que diria para o Banco Central e para todo mundo, né? Olha, pode ser que você tenha assim um efeito tarifa enorme, mas se a sua expectativa está ancorada, esse efeito vai ser transitório, não vai ter um efeito de segunda ordem, sua expectativa ancorada vai fazer você poder ficar com um juro um pouco mais baixo, talvez, principalmente se você caminhar para uma recessão ou para uma desaceleração. Beleza, e aí o Fed estava se baseando nisso, a gente tinha Michigan muito alto, pode estar desacelerando, mas ainda continua alto, mas a gente tem várias outras pesquisas de expectativa e tem as expectativas de mercado. Eu senti que eles pararam um pouco de falar sobre as expectativas, né? E talvez eles tenham parado até quando o Michigan começou a virar para baixo. Porque mesmo quando ele estava no high, você ainda tinha o Fed colocando outras pesquisas na frente, né, como mais importante, não diretamente, mas nas entrelinhas era isso que eles estavam querendo dizer. Então você tinha a pesquisa do Fed em Nova York, você tem outras pesquisas do próprio Fed. Você tem as expectativas de mercado que estavam mais baixas e tinha todo um ruído político ali quando você tem a abertura do Michigan entre republicanos e democratas. Então, de certa forma, todo mundo dando um pouco de downplay nesse dado, inclusive a gente considerava esse o melhor dado de expectativas quando rodava modelos de inflação, mas quando você abre e vê que tem uma situação política acontecendo ali, fica um pouco duvidoso, né? Fica difícil acreditar, confiar 100% no dado. Quando esse dado começa a virar e desacelerar, então você não precisa mais achar que o Fed vai se preocupar tanto. Porque se ele não estava se preocupando quando o dado estava no maior, no máximo, ele não se preocuparia agora. Então eu acho que o Fed vai continuar olhando para um conjunto maior de dados de expectativas e para as expectativas de mercado, e a tendência agora é que a gente tenha mesmo esse recuo, porque a gente não tem mais uma ameaça de tarifa tão grande. E agora, ainda mais, tem uma dúvida se vai ter repasse ou não. Na nossa visão vai ter, na visão do Fed também, mas tem muita gente achando que talvez as empresas arquem com o custo, repasse só uma parte, então a ideia é que as expectativas não fiquem tão elevadas. Eu acho que para a gente a mensagem de um Michigan voltando um pouco é que o Fed, na verdade, estava correto. A expectativa ela não continuaria explodindo, não estaria tão desancorada assim, principalmente a mais longa. Então, eu acho que, de certa forma, o Michigan vai convergir para pelo menos próximo da expectativa do Fed de Nova York, e a gente tem uma expectativa de inflação acima da meta, mas não tão alta a ponto de incomodar o Fed.